Bem-vindo, Dom Hamilton. Se o Jason deixar, a palavra é sua. Obrigado, Dom Francisco. Olha aí a apresentação, fiquei até zonzo aqui, viu? Que bom que está indo no nosso meio. Obrigado. Uma alegria estar com o senhor, estar aí com os pasconeiros, pasconeiras, todo o pessoal que gosta, que investe, está ligado e conectado à comunicação da igreja, à comunicação a partir do Santo Evangelho. É uma alegria muito grande. Eu estou aqui me adaptando porque eu estou fora de Guarapuava e eu tenho um compromisso aqui em Curitiba, mas eu acredito que vocês estão me vendo e também me escutando. É isto? Ótimo. Então, Dom Francisco me pediu para conversar um pouco com vocês, vamos partilhar um pouco algumas experiências a partir da espiritualidade do comunicador e da comunicadora católicos. Gostaria de trazer alguns elementos, lembrando a importância da pastoral da comunicação, ou de comunicadores e comunicadoras em nossas dioceses e em nossos regionais. Como pensar a missão sem a comunicação? Como pensar pastoral, planos de articulação, planos pastorais numa diocese sem a comunicação? Não vou entrar em detalhes, mas ontem eu estava terminando um retiro com o clero de Foz do Iguaçu e por 2 dias uma complicação num dos decanatos da minha diocese, porque faltou a comunicação. Então, não se comunicando, como já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E foi o que aconteceu. Aí alguns, para então reforçar a autoridade, usam o nome do bispo, jogam o nome do decano, e ninguém assume a culpa. Na verdade, não tem culpa, são iniciativas bonitas, mas além da articulação, precisa-se de uma boa comunicação. Isso perpassa todas as instâncias. Assim como nós falamos que a pastoral ou as pastorais, os movimentos precisam ter o viés da iniciação à vida cristã, e o Papa Francisco tem insistido, e as diretrizes da ação evangelizadora do Brasil também, nós temos certeza disso. E a igreja é missionária na sua essência, também é a comunicação, não podemos esquecer disso. Então, vamos aprofundar. E vamos aprofundar não só o jeito de fazer, mas de onde nós partimos. E nós partimos de uma forte e sólida espiritualidade. Espiritualidade extrapola o cristianismo. Espiritualidade está presente em todas as religiões e fora delas. Quando nós tomamos o Viktor Frankl, que é o pai da psicologia humanista ou da logoterapia, creio que alguns e algumas já ouviram falar do Viktor Frankl, ele conjuga espiritualidade com sentido. E ele vai dizer que se a espiritualidade ela não for alimentada, a pessoa não investir em espiritualidade, ela perde a dimensão do sentido de existir, do ideal, dos valores, do senso de coparticipação, de corresponsabilidade na construção do reino e na própria fraternidade, enquanto ser vivente nesta terra. O Viktor Frankl ainda assegura que espiritualidade não é só uma dimensão espiritual, faz parte do crescimento pessoal de cada ser humano. Por quê? Porque se falta sentido, e até dá sentido à missão, não só à vida, é porque eu não estou apostando em espiritualidade. Eu vivo o presente sem projetar e sem dar motivação àquilo que faço. Espiritualidade cristã é o nosso viés, é onde nós apostamos. É a espiritualidade que tem como centralidade Jesus Cristo.
mas esse Jesus Cristo que me faz olhar para o Pai, porque Ele é o mediador, sob a ação do Espírito Santo. Então eu quero começar a falar de espiritualidade, do comunicador, da comunicadora católica, trazendo a vocação espiritual da tecnologia. Antes de olhar para mim, para você, de onde nós partimos para comunicar, vamos ver o todo. Será que hoje as plataformas digitais, a tecnologia, ela parte de espiritualidade? Ou ela está envolta numa espiritualidade? Eu vou trazer de forma resumida um texto do padre Antônio Spadaro, que é jesuíta. Ele acompanha o Papa Francisco, jesuíta como Papa, e ele assessorou uma parte do curso para os bispos no Rio de Janeiro, nesse início de ano, e ele falou da comunicação e da espiritualidade na tecnologia. Então, eu vou trazer alguns pontos importantíssimos para nós. Depois, então, entramos na pessoa do comunicador. O ser humano sempre procurou entender a realidade por meio de tecnologias. No passado, a fotografia, o cinema, o avião, a prensa tipográfica, e hoje nós temos o ambiente digital. A imprensa, ela solicitava uma forma de mente analítica e racional. Então passava muito por aqui, muito por aqui. A era digital que nós estamos vivendo hoje solicita uma forma de conhecimento mais participativa, onde nós somos chamados a estar imbuídos de fazer e mais capazes de ter conexões. Ou seja, no passado, a exigência da tecnologia era por aqui. Cabeça, mente, raciocínio. Hoje, nós temos que fazer muito e temos que conectar. Continua o racional, mas só isso não dá mais conta. É importante, então, pensar hoje a tecnologia não como um conjunto de objetos modernos, mas parte de uma ação ou da ação com o qual o ser humano exerce a capacidade de conhecimento, de liberdade e de responsabilidade. Porque nós estamos o tempo todo conectados. Então não basta o racional ou conhecimento. Aqui entra a liberdade e a responsabilidade de onde eu vou me conectar ou com as conexões que faço e aquilo que eu posto, e aquilo que eu informo, e aquilo que eu transmito. O Papa São Paulo VI, num discurso sobre tecnologia e espiritualidade, ele afirmou o seguinte: olha, é necessário estar ciente de como o cérebro mecânico, ou seja, a tecnologia, ela vem em auxílio do cérebro espiritual. E quanto mais cérebro espiritual eu tenho, mais se expressa a linguagem, o pensamento, mais o cérebro mecânico, que é a máquina, parece feliz à sua mercê. Olha, estamos falando de Paulo VI, que inaugurou o Dia Mundial das Comunicações Sociais, a partir da Intermerífica, que é o documento, podemos dizer assim, do Concílio Vaticano II. E de Paulo VI ao Papa Francisco, nós temos documentos profundos para o Dia Mundial das Comunicações e nós a exploramos bem na Semana da Comunicação, principalmente no nosso Brasil. Assim sendo, Paulo VI já fala que existe e é preciso a espiritualidade. Não adianta um cérebro mecânico que pensa. A máquina hoje é o celular e o computador. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu preciso também de um cérebro espiritual. Eu preciso de uma vivência espiritual para que eu possa alimentar o cérebro mecânico. Ainda diz Paulo VI,
esse esforço para infundir nos instrumentos mecânicos o reflexo das funções espirituais é elevado a um serviço que toca o sagrado. E aí ele finaliza: o sagrado valoriza a tecnologia. Isso é importantíssimo para nós. Então, nós estamos a serviço do sagrado, resumindo, estamos a serviço do sagrado dentro, hoje, do ambiente digital. Os nativos digitais, como são chamados hoje, quem está nascendo nesta geração, e nós entramos nela por necessidade ou porque não tem como ficar fora, nós estamos a serviço do sagrado. Esse é o primeiro ponto. O homem tecnológico, a mulher tecnológica, são seres espirituais. Assim, o desenvolvimento tecnológico consegue expressar uma forma do desejo de transcendência. Isso é importante. Esse sagrado, no ambiente digital, ajuda a transcender, ir além da máquina ou daquilo que eu me conecto. A internet, a rapidez das suas conexões, eu preciso elevar, e já é uma transcendência, porque eu transcedo o meu espaço particular, seja ele de casa, de espaço de trabalho, e mesmo da igreja, onde eu estou transmitindo, seja a missa, um encontro, e assim vai. Há um desejo do ser humano de se relacionar, de conhecer quem está do outro lado e de abraçar, alargar o leque da comunhão. Olha a sinodalidade aqui presente. Então, quem entra na conexão, ele quer estar em contato com outra pessoa, de uma forma ou de outra. Hoje já nós não falamos mais amigos digitais porque eu tenho uma máquina diante de mim. Sim, eu tenho uma tela, seja do computador ou do celular, mas eu tenho um ser humano do outro lado. Eu tenho um coração que pulsa do outro lado. Assim, a tecnologia tem uma vocação espiritual. Isso é importante. A tecnologia tem uma vocação espiritual. O Papa Bento XVI diz o seguinte, das suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações. O mundo digital, ele não é um mundo paralelo, mas ele faz parte da realidade cotidiana das pessoas, especialmente dos jovens. É uma extensão do nosso espaço de vida diária. E isso exige responsabilidade e dedicação à verdade. Olha lá, já que é o cotidiano nosso, exige responsabilidade e dedicação à verdade. E quem é a verdade? A verdade para nós é Jesus Cristo. Edith Stein, quando dizia, quem diz a verdade, ou está em busca da verdade, ou preza por ela, mesmo que diz que não segue Jesus, não acredita em Deus, está em nome de Deus, porque Deus é a verdade. E é Ele que faz essa conexão de quem busca a verdade. Então aqui já existe espiritualidade. Diz ainda Bento XVI, habitar neste universo significa inscrever os próprios significados no espaço. É preciso, então, inscrever significados e valores da nossa vida e da nossa vida cristã no ambiente digital. E entender que a internet nos ensina sobre como pensar a fé nos nossos dias. Importante. A internet hoje nos questiona e nos responsabiliza. Como entender e escrever ou inscrever a fé nos nossos dias? Resumindo, as redes sociais têm afetado a vida dos crentes, de todos nós, homens e mulheres de fé, da igreja, e a sua capacidade de entender a realidade, sua vida de fé e sua maneira de vivê-la. Não podemos ignorar este universo. Qual é, então, o nosso desafio para hoje? Diz o padre Spadaro.
o desafio para o comunicador católico: não ver a internet como uma realidade paralela, mas como parte de um ambiente de vida, de relacionamentos, e que parte da nossa capacidade de experimentar o que está sendo desenvolvido nela. Aquilo que eu experimento é aquilo que eu transmito nas plataformas digitais. Quem é, então, esse comunicador, essa comunicadora católica hoje? O comunicador, a comunicadora, é uma pessoa capaz de estabelecer conexões, que vai além da transmissão de informações. Nós não estamos nesse ambiente só para transmitir informações, só para jogar fotos, embora o impacto da foto já traz uma linguagem. Comunicador e comunicadora são capazes de criar um ambiente fraterno, pela sua empatia, clareza e persuasão. Importante. Você pode criar nas plataformas digitais um ambiente fraterno, gerar realmente fraternidade, pela empatia, clareza e persuasão. Em se tratando de uma pessoa católica, precisa ter a consciência de que não se comunica uma simples mensagem, mas nós comunicamos a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus que eu experimento e quero que outros e outras também experimentem. Jesus, aquele que é a própria verdade, aquele que é, por excelência, a comunicação do Pai. Desta forma, nós temos um sentido e um objetivo pelo qual nós devemos comunicar. Então, o sentido e o objetivo de estar nesse meio, nesse universo digital, é a pessoa de Jesus, é a evangelização. O Papa Francisco, agora entro no Papa, ensina-nos que ser um comunicador católico é cultivar e fortalecer cada broto da vida e do bem. Interessante. É cultivar cada broto da vida e do bem. Ou seja, é necessário buscar, acima de tudo, comunicar a verdade, com humildade, firmeza e coragem. Eu resumo na palavra profetismo. Então, estar no ambiente digital é exercer o seu profetismo batismal. Desta forma, destacam-se, então, a espiritualidade do comunicador. Eu parto de onde? De uma experiência. Experiência com quem? A pessoa de Jesus? Vamos, então, alargar essa espiritualidade e o que Jesus Cristo me fala, me ensina a experimentar, cultivar e transmitir. Está dando para escutar bem, né? Muito bem. À luz do Papa Francisco, do seu magistério, seu pontificado, e sobre os seus documentos, as necessidades de hoje, nós temos aí o Diretório da Comunicação. E eu vou me partir, sobretudo, do diretório e de alguns escritos que têm saído, de modo particular, o padre Spadaro e o padre Valdir, aliás, o Dom Valdir, que lançou agora, no nosso encontro de comunicadores da PASCOM Nacional, lá em Aparecida, creio que alguns de vocês estiveram lá, ele lançou sobre o comunicador hoje, né? E nós temos mais alguns outros documentos, também do Marcos Túlio, e eu estou aí escrevendo um sobre o rádio, com o Jorge Teles, que é um grande comunicador, quase 50 anos de rádio, para lançarmos o ano que vem, lá no Multicom, em Manaus. Final de setembro do ano que vem, vamos nos encontrar em Manaus. Eu já vejo aí a Marcinha sorrindo e outras pessoas também. E o bispo também, aí Dom Francisco sorriu, que ele vai estar conosco no Multicom o ano que vem em Manaus. Muito bem. Primeira questão da espiritualidade, para adentrar esse universo que tem espiritualidade, eu devo alimentar.
a experiência trinitária. Mas não basta eu trazer o todo, é preciso cada pessoa. Eu preciso exercitar a minha experiência com Deus Pai. Deus Pai. A experiência com Deus Pai. Na criação do homem e da mulher, todos os seres humanos, em toda a criação, mas particularmente na criação do homem e da mulher, Deus se revela, o Pai se revela como autor e comunicador da vida, numa expressão ampla e profunda. Por isso, quando dizemos que nós apostamos na vida, desde a concepção ao seu término natural, nós partimos de uma espiritualidade trinitária e paterna. Deus Pai, o autor da vida. O Criador revela-se à humanidade e ele comunica o seu projeto de amor para o primeiro homem e para a primeira mulher. E lhes confere a missão de continuadores e colaboradores do projeto da criação. Isto está em Gaudium et Spes, número 34 do Vaticano II. Portanto, comunicação é dom de Deus. E Deus Pai nos inspira em comunicar a vida. Isso se estabelece, então, uma conexão entre o Criador e a criatura. Criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano comunica por vocação. Olha aí. Nós temos, então, nato em nós a comunicação. É dom natural, já pela comunicação da vida, que nos é dado pelo Criador. No ato da criação, Deus o constituiu homem e mulher comunicadores. Nós somos, por excelência, comunicação. Por isso, ele nos dotou de inteligência, talento, imaginação, criação artística. Deus nos fez, homem e mulher, como comunicadores por excelência, da sua vida, do seu amor, da sua presença. Segunda dimensão, a experiência com Jesus. Evangelho, por excelência, é Jesus. A palavra, a comunicação encarnada. A comunicação humana de Deus que se faz história através dos tempos. E nós vamos desaparecer daqui a alguns anos, mas a palavra continuará a ser comunicação através de outros homens e mulheres. Jesus garantiu, tudo passará, mas a minha palavra, olha aí, a comunicação, eu não passarei. É preciso que esse encontro com a pessoa de Jesus, essa experiência, ela seja transmitida. Uma vez que, lembra o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium número 1, esta experiência, a alegria do Evangelho, do encontro com Cristo, enche o coração e a vida inteira de quem se encontrou com Jesus. A igreja é a comunidade dos homens e mulheres que acreditam e anunciam Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo, e não pelas próprias razões, e não por interesse pessoal ou de grupos, o que seria ideologia. Nesse sentido, o Papa Francisco também faz um alerta. O Evangelho não é uma ideia, não é ideologia, e a igreja não é ONG, nem um movimento humanista, mesmo que sejam muitos bons, tudo isso é muito bom. Mas é o anúncio de Jesus, é a experiência com a pessoa de Jesus. Isso já lembrava também Bento XVI, que toca o coração humano. Olha lá. Então, não é uma ideia, é algo que se programa, mas é a experiência com uma pessoa que tocou meu coração e quer tocar também os corações. Jesus Cristo é pessoa. E mais do que isso, é a comunicação do Pai. É pessoa que se comunica porque está vivo, atuante e ressuscitado. A terceira dimensão é a experiência com o Espírito Santo. Nunca haverá comunicação ou evangelização sem a ação do Espírito Santo. É ele que atualiza
Jesus Cristo na história. É Ele que faz a igreja estar presente através dos tempos. É o Espírito Santo que faz com que os sacramentos, o memorial, a memória de Cristo aconteça cada dia, cada instante. Atualiza o passado no hoje e garante essa atualização no futuro. É o Espírito que impele homens e mulheres, comunicadores católicos, a anunciar o Evangelho, levando as pessoas a acolherem a palavra da salvação. Evangelho Nuntiante, número 75. A própria palavra tem a força para tocar as pessoas. E não é aqui um esforço nosso, mas é a ação desse Espírito em nós desde o batismo, depois na crisma. Então já vem carregado de uma força quando você comunica. Então eu me coloco em disponibilidade, mas o Espírito garante já por uma força de Deus. A confiança no poder da ação de Deus deve ser sempre superior a toda e qualquer segurança que nós podemos colocar usando os recursos humanos, como hoje a internet. Quarta experiência da nossa espiritualidade: o silêncio oracional. Na palavra de Deus, acolhida no silêncio, o comunicador, a comunicadora, encontra a sua fonte. A mensagem comunicativa, eficiente e verdadeira. Ela brota da palavra. Olha o mês da Bíblia, palavra de Deus. A oração silenciosa e recolhimento, aqui Jesus buscou e se encontrou com a vontade do Pai. A decisão frente à missão. O silêncio orante é comunicativo, porque se encontra nele o processo criativo de Deus. Aqui eu resgato o que Deus quer, o que Deus me impele, os apelos de Deus diante daquilo que eu devo informar, comunicar e transmitir como experiência pessoal e comunitária como igreja que pertencemos. A pessoa, então, encontra Deus e o sentido profundo da sua palavra. No silêncio, a palavra se faz carne. João 1:1. No silêncio, diante de um computador ou diante de um celular, eu sou capaz de transmitir experiências de igreja do qual eu faço parte, do qual eu mergulho nesse Deus Pai, Filho e Espírito. Assim sendo, ela precisa ser transmitida e comunicada na sua grandeza e totalidade. Silêncio e palavra são um único caminho de comunicação. E aqui a gente diz, resumo, oração. O comunicador e a comunicadora que não reza, e rezar de Santa Teresa é tratar da amizade com Deus, o que vai comunicar? Ideias próprias, aquilo que pensa, aquilo que quer. Por isso nós temos uma enxurrada de violência, de ódio, de veneno, de polarismos ou polarizações nas redes sociais. As redes sociais se tornaram um canal das pessoas jogarem aquilo que quer, como se do outro lado não estivessem pessoas, corações a serem atingidos. Quinto, a experiência de fé. Você é um homem e uma mulher de fé. Só assim o que se comunica tem efeito na outra pessoa. Se perpassa a dimensão do transcendente e mostra que você acredita num Deus. O comunicador, a comunicadora, precisa alimentar sua fé e cultivá-la longe de interesses, ideologias, partidarismos, pessoas ou grupos. Para isso, é preciso ter a consciência de que a rede, nós falamos de rede, né? Redes digitais, universo, plataformas digitais. A rede intervém de modo efetivo na experiência das pessoas. Essa é uma fala do padre Spadaro, nos ajudando muito.
Eu tenho que ter consciência que quando eu entro aqui dentro, eu me conecto. Tem gente de todo lado que está observando, que está seguindo, que está aí dizendo: eu estou presente. Então, a rede intervém de modo efetivo na experiência das pessoas, o que incide na capacidade de viver e pensar. Ela é parte do nosso ambiente vital, como eu disse no início, e nela se desenvolve uma parte da nossa capacidade de ter experiências e manifestar experiências. Vocês estão percebendo que eu estou frisando muito a palavra experiência. Ou seja, eu me coloco dentro disso. Nós vamos agora ir discorrendo algumas partes outras. Quando você está aqui no mundo digital, você se coloca por inteiro. E vocês vão ver agora, já já nós vamos ver, a questão do sínodo, na primeira etapa, o número 17. O que vai dizer para nós e nos responsabiliza como comunicadores e comunicadoras católicos. Mas eu trago ainda o sexto ponto dessa espiritualidade. É a espiritualidade de comunhão. Poderíamos dizer espiritualidade sinodal, abertura à sinodalidade. Há muitos comunicadores nas redes sociais, dizendo que são cristãos, que são católicos. No entanto, as mensagens de ódio, violência, agressão, divisão são contraditórias ao Evangelho. É preciso amadurecer e passar da ideia de rede enquanto lugar de comunicação ou de conexão. Quero repetir aqui. É preciso passar da rede, dos ambientes digitais, enquanto lugar de conexão, ou seja, de compartilhamento, para lugar de comunhão. Vamos lá. As redes, a rede, é lugar de compartilhamento. Vamos compartilhar. Isso é conexão. Mas eu preciso ir além como católico, como cristão. É lugar de comunhão. Essa consciência precisa crescer muito. A partir do conceito de amizade. Olha a campanha da fraternidade desse ano. Amizade social. Dizer, eu tenho 5.000 amigos digitais, claro que pode não ser a mesma coisa e não é como presencial. Mas não significa que são amigos aleatórios ou distantes de coração e de mente, porque eu atinjo pessoas dependendo daquilo que eu coloco. Aliás, tudo que eu coloco atinge, ou positivamente ou negativamente. O padre Spadaro diz: não podemos negar uma certa cultura da desesperança em nossos dias e que tem nos induzido a ficar ilhados em confortos, medos, inseguranças. Sabemos o que não queremos e manifestamos o nosso desagrado nas redes sociais, contra tudo e contra todos. Porém, não sabemos muitas vezes o que buscamos e o que propor. Isso é muito interessante. Sabemos o que não queremos, mas não sabemos o que buscamos e nem aquilo que vamos propor para melhorar. Por isso, essa enxurrada de coisas negativas, nós então alimentamos a tal da cultura da desesperança e vai pelas redes sociais afora, mas não alimentamos com aquilo que o Papa nos traz para o Ano Santo. Peregrinos da esperança, comunicadores da esperança, que aí é o oposto dessa enxurrada de negativismo que nega a comunhão, nega a sinodalidade que estamos tanto trabalhando. Experiência de comunhão, espiritualidade de comunhão. Sétimo elemento, comunicar em equipe, comunicar como igreja e a consciência de que eu sou igreja. O comunicador católico não evangeliza sozinho. Não há um protagonismo, aliás, existe o protagonismo batismal, mas que eu assumo como comunidade, como corpo místico de Cristo. É preciso essa consciência. Quando eu evangelizo, entro nas redes sociais, eu represento a igreja, eu falo em nome da igreja. E não apenas o Papa,
os bispos, os padres, os diáconos, a hierarquia servidora. Mas todo cristão é um evangelizador católico. Nós até fizemos aquele encontro dos missionários católicos, só com leigos, influenciadores, que têm milhares ou milhões de seguidores. Olha o cuidado, você constrói, transmitindo experiência, constrói consciências. E você pode mudá-las. Então isso é muito perigoso, porém é uma oportunidade importantíssima para nós hoje. O comunicador católico age na igreja e com a igreja, onde a missão da igreja é anunciar o evangelho. E evangelizar, antes de tudo, é comunicar a boa notícia de Jesus. Ou seja, Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Ao mundo inteiro que necessita e precisa dessa boa nova. É tornar o reino de Deus presente no mundo, utilizando todos os meios. E eu fico a imaginar Jesus hoje com o celular na mão. Fico a imaginar Jesus diante de um computador. Se ele disse que tudo o que falou, ele proclamou sobre os telhados, Jesus só tinha telhados, não tinha microfone. Ele não tinha um computador. E hoje, ele teria muitíssimo mais do que telhados. Ele teria tudo que essa tecnologia oferece como oportunidade. Acho que Jesus não precisaria de 12 apóstolos. Sozinho, e sendo homem divino, ele atingiria. Aí não existiria talvez a igreja. Ele talvez cairia na tentação de se bastar com tanta tecnologia diante dele. Que bom que ele não tinha naquela época. Seria uma das tentações que Jesus venceria, para poder nos incluir e dizer, olha, comigo vocês sejam evangelizadores. São Paulo da Cruz, que é meu fundador, passionista, o Dom Francisco elencou, ele dizia assim, Jesus, e ele fundou uma congregação missionária, Jesus, dai-me 12 homens, com o mesmo ardor missionário dos apóstolos, e eu vou incendiar o mundo com a sua mensagem. Coitado de São Paulo da Cruz. Até hoje ele não tem esses 12 homens que ele queria. Eu faço parte do grupo apostólico dos 12, como bispo. Mas não foi um dos 12 que ele tanto queria para incendiar. Mas isso de santos, fundadores, fundadoras, né? Homens e mulheres que marcam a comunicação, a pregação. Imagine na mão desses homens. São Paulo da Cruz saía com um crucifixo pelas ruas, tocando um sininho. Aí as pessoas abriam a porta, olhavam o crucifixo e ele apresentava. Olha o microfone dele. Foi a cruz, hoje a exaltação da Santa Cruz. O crucifixo, para muitos e muitos santos, foi o instrumento da pregação. E continua a ser o crucifixo. E a partir do crucifixo, nós temos hoje aí o microfone, nós temos hoje tantos meios e por aí vai. Fecha o parênteses. Utilizar todos os meios. Oitavo, apostolado do ouvido. Comunicador católico não tem só voz e palavra. O Papa tem insistido. E no 56º Dia Mundial das Comunicações, a mensagem dele foi sobre a escuta. A boa comunicação, interação e comunhão se inicia pela escuta. E quando o Papa fala da sinodalidade, tudo começa por aproximação e escuta. Se não há escuta, não tem a verdadeira comunicação. O Papa diz que escutar é uma arte. Se não escutamos, vamos dizer o quê? Eu vou inventar coisas. Tem até um ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é isso? Então, se não há escuta, pode ter muita coisa inventada. Eu preciso estar ali para proclamar a verdade. E passa pelos ouvidos, não só do corpo, mas do coração. Ainda diz Francisco, só prestando atenção a quem ouvimos, aquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos, é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria,
mas é a capacidade do coração que torna possível a proximidade. Então, ouvidos do coração para se aproximar. Ouvidos do coração para criar diálogo. Ouvidos do coração para realmente, na arte de comunicar, comunicar bem. Esses são 8 pontos que não podem faltar na espiritualidade do comunicador e da comunicadora. Parto, então, para algo importante também na nossa espiritualidade. Cuidado, precisamos ter presente a diferença entre comunicação e informação. Embora façam parte do mesmo campo e do significado, existem diferenças entre informar e comunicar. A informação está na difusão da massa, do jornal, da televisão, da internet. Os dados são transmitidos sem a certeza de que o receptor recebeu de forma correta aquela mensagem. Ou se entendeu, você vai informando, vai informando. A comunicação, ela implica relação, pessoa. Necessita do outro e vai além da informação. O agente da PASCOM, no seu serviço pastoral, ele lida muito com informações. Aquilo que acontece na paróquia, na diocese. O que é importante, porque também aproxima pessoas. Partilham a si esperanças e ideias. No entanto, o agente da PASCOM sabe que ser promotor da comunicação se refere à evangelização. Então, é um conjunto maior, que não pode se limitar a uma simples transmissão do evangelho, uma vez que o cristão, ele é testemunha do que viu. Olha lá, aquele que viu é aquele que vos fala. O final do evangelho de São João. Vós sereis minhas testemunhas, Atos dos Apóstolos. Então, não é um simples transmitir. Eu sou testemunha daquilo que eu vejo, experimento em mim. Por isso, ele comunica criando proximidade e ações que fortalecem os relacionamentos humanos. Aqui eu trago daquele livrinho do Dom Valdir, A Missão do Agente de Pastoral de Comunicação. Então, não basta transmitir, precisa colocar algo mais afetivo, precisa colocar sentimentos, precisa ver qual é a forma daquela foto, daquela pequena mensagem que eu coloco, porque eu estou em experiências e criando relacionamentos. Eu passo agora, irmãos e irmãs, Dom Francisco, a trazer alguns pontos importantíssimos que muda agora a comunicação nossa, que é o número 17 do documento da primeira etapa do sínodo. Agora nós teremos a segunda etapa. E a segunda etapa, segundo o Monsenhor Luiz Ramon, que esteve conosco na PASCOM, ele é o secretário do dicastério, sacerdote, muito bom. Ele diz que cada um agora no sínodo, eu disse, o que vocês vão fazer no sínodo agora? Cada um vai trabalhar o seu número, porque agora já teve o final da primeira etapa. Vai agora se debruçar, e o Papa não quer apenas conclusões. Ele quer que abra oportunidades e panoramas. Então, o número 17 é a parte conclusiva da primeira etapa, que chama missionários no ambiente digital. Então, todo comunicador e comunicadora agora são missionários e missionárias. Quem esteve lá em Aparecida ouviu ele falar muito disso e nós batemos muito na tecla. Então, nós agora estamos trabalhando na equipe da Comissão Episcopal e nos regionais vamos começar a trabalhar a consciência de que nós somos missionários digitais. Nós não somos curiosos apenas. Não somos pessoas que estão aí pela necessidade da igreja, transmitindo missas, informações. Não. E eu desafiava o Monsenhor Luiz, eu disse assim, então, a Evangelii Gaudium, ela não precisaria
ser transformada numa linguagem digital, ele falou, perfeito, faça isso para nós. Eu falei, não, eu não tenho tempo para fazer. Vocês é que estão no dicastério e devem fazer para nós. Ele disse assim, porque eu fiquei muito tempo com ele depois no particular, porque ele estava hospedado no quarto paralelo, e eu e Dom Valdir estivemos o tempo todo com ele. Ele disse assim, olha, Dom Hamilton, tudo o que é para a missão, o que é para a missão adigentes, missão na Amazônia, missão em lugares de risco, nós precisamos falar missão nas plataformas digitais, no ambiente digital. Toda a linguagem para espaços e lugares digitais, aliás, de missão, também é o universo digital. Então, hoje, as redes sociais são o lugar da missão. E se nós estamos aí, é um dos lugares da evangelização por excelência. Então, vamos lá. O que o número 17, então, está nos desafiando? A cultura digital é lugar da missão, do testemunho da igreja. A cultura digital representa uma mudança fundamental no modo como concebemos a realidade, nos relacionamentos conosco mesmos, entre nós e com as pessoas que nos rodeiam, e também com Deus. O ambiente digital, ele modifica os processos de aprendizado, a percepção do tempo, do espaço, do corpo, das relações interpessoais e do nosso modo de pensar e muitas vezes até de rezar. Hoje, cabe a nós, eu estou falando do resultado do sínodo aqui, primeira etapa. Cabe a nós chegar à cultura atual em todos os espaços onde as pessoas estão, buscando sentido e amor. E nas redes digitais, nas plataformas, elas estão buscando sentido também. Estão buscando experimentar o amor das pessoas. E por que não? O amor de Deus. Também nos seus telemóveis, tablets, celulares. Mas para isso é preciso conhecer a cultura digital. O Sínodo, então, reconhece que o ambiente digital é a grande oportunidade do momento para evangelizar. É uma chave missionária. Olha aí, isso é importante. O ambiente digital é uma chave missionária, com criatividade, mas requer formação e acompanhamento. Nós não podemos estar de qualquer jeito. Por isso existem muitos personalismos. Muitos personalismos. Gente que está aí evangeliza a si. Então a pessoa fica em evidência. Eu tenho que colocar Jesus, a paróquia, a igreja, a diocese. Porém, pode também causar danos e feridas. Por exemplo, através do bullying, da desinformação, a exploração sexual e a dependência. Tem muita gente dependendo. Hoje temos psicólogos e até psiquiatras atendendo gente que ficou fora da casinha ou está por causa do ambiente digital. A comunidade cristã, ela pode apoiar as famílias e garantir que o espaço online seja seguro, porque tem muita insegurança e, sobretudo, rodeando as famílias, separando casais, separando pais e filhos. E nós precisamos estar aí de forma esperta nesse ambiente. Como missionários digitais, olha aí, missionários digitais, o Sínodo nos traz, como garantir a nossa presença online, contínua, para que ela constitua uma experiência do crescimento entre as pessoas. E crescimento entre as pessoas com as quais nós nos comunicamos de forma digital é uma pergunta. Num mundo cada vez mais digital, como evitar que fiquemos prisioneiros da lógica da conservação? E, por outro lado, libertar energias para novas formas do exercício da missão, inclusive no ambiente digital. O Papa Francisco tem falado muito da igreja em saída, e nós já sabemos o que é isso. Da caridade pastoral,
e por aí vai. Ele tem alertado do perigo da simples conservação. Claro que é importante conservar tantas coisas, porém, eu não posso ficar nesse universo fechado. Nós precisamos sair. Então, como redescobrir ou descobrir? Porque tem muita novidade aqui. Olha a questão da inteligência artificial. É perigosa, por um lado. O Papa escreveu nessa última mensagem. Tem muito perigo. Porém, tem muita oportunidade. Eu não posso demonizar já no início. Hoje existe muita demonização por qualquer coisa. Não posso. Então, como descobrir oportunidades para realmente a igreja em saída ser uma igreja em saída nesse ambiente digital? Como tudo ainda tem muita novidade, principalmente inteligência artificial, a gente vai com cuidado, mas é preciso descobrir. Muitos jovens, sobretudo juventude, abandonaram os espaços físicos da igreja a favor dos espaços online. Isso implica que se procura novos modos para envolver, sobretudo, a juventude e lhes dar formação e catequese. É um tema que deve ser refletido a nível pastoral. Olha, nossas dioceses precisam trazer, principalmente para juventudes, e aqui o número 17 fala isso, os jovens se afastaram da igreja enquanto espaço físico, mas eles estão online. Então, a igreja, em nível pastoral, precisa refletir. Ela sabe onde os jovens estão. Não estão na igreja, mas estão aqui dentro do celular e do computador. Como nós entrarmos aqui para evangelizar esses jovens? Principalmente essa faixa etária. A igreja em saída aqui precisa entrar. Na comissão nossa da CNBB, nós estamos numa parceria com Jovens Conectados. Eu estou acompanhando esse grupo. Missionários digitais e jovens conectados. Nós estamos fazendo aqui, a partir do número 17, buscando aqui alternativas e oportunidades. Vamos ter, inclusive, agora, mais adiante, um retiro com toda essa juventude que está. Quem sabe daqui, presencial, vai ser presencial. Quem sabe a partir daqui nós vamos descobrir mais coisas boas e trazer aqui para todos os regionais na comunicação. Porque esse é um grupo que a gente tem perdido o sono. Como chegar mais nos jovens? E creio que é por aqui o número 17 tem apontado. Criar redes de colaboração, de influências, que incluam pessoas de outras religiões, ou que não professam a fé católica ou cristã, mas que colaboram nas causas comuns para a promoção da dignidade humana, da justiça e do cuidado com a casa comum. Ou seja, precisamos alargar também essa visão do amor do bem comum e da questão ecológica, ou a casa comum, à luz de Laudato Si. Aqui nós conseguimos englobar outros que estão fora, do que ficar trabalhando dogmas e doutrinas, né? Enfim, o desafio para o comunicador católico, a comunicadora, a consciência de que entrar nas plataformas digitais é adentrar um lugar da missão, é lugar de missão. Não é só espaço que eu passo tempo. É entrar como missionário e missionária. É vocação batismal. Desejoso, desejosa de levar a alegria do evangelho às pessoas que estão do outro lado, ou melhor, à sua frente. Olha que bonito. As pessoas não estão do outro lado, elas estão à minha frente. Nesse momento, eu estou aqui com o celular e o computador. No computador, eu tenho um texto, mas no celular, eu tenho aqui praticamente 20 pessoas à minha frente, não é do outro lado. Vocês não estão num outro estado, eu estou no Paraná. Vocês não estão num outro estado ou numa outra parte do Brasil. Nós estamos frente a frente e é possível até olhar os olhos. E é possível, pelos olhos, enxergar o coração. É isso que o número 17 fala, nos desafia, deixa inquietações, provocações e perguntas, e com o tempo, aprofundando, nós vamos descobrindo mais.
O meu tempo está quase acabando, mas eu quero trazer a espiritualidade e a esperança, já que é o tema do nosso ano jubilar. E o Papa Francisco, como eu citei, nessa cultura da desesperança, ele está aí provocando todos e todas na igreja, mas particularmente comunicadores e comunicadoras. Precisam cultivar uma espiritualidade que se conjuga com esperança. A palavra esperança vem do latim espes, que indica ato de esperar, algo positivo. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que algo bonito vai acontecer, o sonho vai se realizar. Num sentido figurado, também pode estar relacionado com uma pessoa. Olha lá, entrou alguém agora na Pascom. A gente tem esperança que ela vai trazer novidade, porque é uma pessoa cheia de fé, cheia de criatividade. Ou no local de trabalho. Olha, chegou uma pessoa aqui que tem dons, ela gosta, veste a camisa. Então, pessoas também criam expectativas. Mas a gente precisa distinguir o que é otimismo e o que é esperança. Tem muita gente semeando otimismo, mas não é esperança. A esperança parte do otimismo. Vamos distinguir. Há uma confusão aqui. O Papa não está pedindo que nós apenas sejamos comunicadores de otimismo. Otimismo está numa relação ainda mais humana e psicológica. Pensamento positivo. É você que consegue a coisa. Esperança, você começa pelo otimismo, mas você tem que dizer, olha, você vai conseguir, mas existe uma força que te empurra, que te impulsiona. E essa força é Deus, é Jesus Cristo. Aí a coisa muda. Então não podemos confundir. O otimismo é a crença de que as coisas vão dar certo no futuro, independente do que o estado que você está ou a circunstância como está. No otimismo, muitas vezes se nega até a realidade. Se acusa você. Olha, a coisa está ruim porque você que está vendo tudo ruim. Não, mas não é assim. Passe a pensar positivamente. Foca isso aqui. Olha, isso é tudo ainda humano. A esperança é uma expectativa positiva. Também eu desejo algo bom no futuro. Mas é acreditar que as coisas vão melhorar e existe a possibilidade da gente não chegar lá. Mas isso não significa que eu fui derrotado. Por isso tenho ditado a partir do mito da Pandora. Vocês conhecem o mito da Pandora? A esperança é a última que morre. Porque depois da caixinha que abriu com tanta desgraça, quando foi fechada, a Pandora fechou, ela fechou a esperança. Então, a esperança é a última que morre. Para entender melhor, olha só, eu vou pegar aqui um psiquiatra, o Rodrigo Bressan. Ele diz assim: o otimismo tem a crença de que tudo vai dar certo. Já o esperançoso sabe que pode não dar certo. Também pode dar errado. Mas ele não perde a esperança de procurar caminhos. Se por esse caminho deu errado, ele vai buscar uma outra saída, ele não desiste. Então, isso é esperança. Então, ele diz assim: o otimismo é algo psicológico, onde a pessoa confia em si mesma, enquanto que a esperança é teológica. Olha aí, a chave está aqui. Então, eu posso partir do otimismo, levantar a autoestima da pessoa. Isso é importante, levantar a autoestima. Porém, eu tenho que dar um passo a mais. Eu tenho que entrar na dimensão da experiência da fé, que é teológica. Isso implica confiança em Deus. As coisas podem não dar certo, mas vai abrir uma outra porta para você. Qual é o desafio, então, do comunicador da esperança? É juntar o psicológico e o espiritual, com ênfase nesse espiritual. Ir além do otimismo. Fazer a pessoa olhar essa dimensão que é Jesus, que está vivo e me ajuda aqui. Mas o objetivo dessa esperança é chegar na meta final, é a esperança na vida eterna. O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica sobre isso, Spe Salve. E ele fala de 4 ambientes da esperança.
a oração, a realidade como tal, o sofrimento e o juízo final. Aquela encíclica resume os 4 lugares de alimentar a esperança. Oração, a realidade, rezar a realidade, à luz da fé. Não pode fugir dela. Depois o sofrimento, quando parece que nada vai passar, é a esperança de que vai melhorar. E o juízo final, a esperança da salvação eterna. Então, esses 4 espaços, né, que alimentam a esperança em nós. E eu encerro com o Papa Francisco, o jubileu da esperança, peregrinos da esperança. Mas esse desafio, ir além, encorajar a pessoa a ir à frente, mas buscar que no coração humano mora a Trindade Santa. Deus habita, um pedaço do céu nós somos. Tem muita gente nesses fundamentalismos aí achando que é um pedaço do inferno. Onde mora Deus? Se ele mora dentro de nós, é só um pedaço do céu. Eu tenho que acreditar nisso. Se ele me fez a sua imagem e semelhança, se Jesus morreu por mim, Deus não errou ao me criar ou ao me salvar. Claro, o ser humano faz escolhas erradas. Ele escolhe a morte, não a vida. Então, as consequências para ele e o livre-arbítrio vai complicando. Mas ele tem que acreditar que Deus mora aqui dentro dele e as coisas podem se reverter. E se não reverter, esse Deus continua com ele e carrega ele nos braços. E nós vamos chegar lá. Então eu encerro com Peregrinos da Esperança. O Papa, na bula, traz esse desafio para cada um de nós, sobretudo para os comunicadores. O Papa afirma que 2025 será caracterizado pela esperança, que não conhece o caso, a esperança em Deus. E ele deseja que esse tempo seja um tempo de reencontrar a confiança necessária na pessoa, mas Deus nesta pessoa. Tanto na igreja como na sociedade, no relacionamento interpessoal, nas relações internacionais, na promoção da vida, da dignidade da pessoa e no respeito pela criação. E o Papa nos pede: deixemos-nos atrair pela esperança. Comuniquemos a esperança. E como lembra o Salmo 27, confia no Senhor, seja forte e corajoso, confia no Senhor. É preciso que nós voltemos a Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E eu encerro com a palavra dos santos. E tem um que não é santo, Paulo Freire, mas ele diz assim: é preciso esperançar. Comunicar esperança é do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Verbo esperançar é levar adiante, é esperançar junto com os outros, é fazer de outro jeito. Eu diria, o jeito de Deus, o jeito que o Espírito inspira. É a vontade do Senhor para nós. Encerro com os santos, agora sim. Comunicar a esperança que alimentou os santos. Santa Josefina Baquita dizia: sou definitivamente amada. Aconteça o que acontecer, este grande amor me envolve. Santa Teresinha do Menino Jesus: minha esperança nunca me equivocou. São João Paulo II: ele é Jesus Cristo, a vida verdadeira. É ele quem dá esperança e propósito à nossa esperança terrestre. Encerro com Santo Agostinho: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A coragem e a indignação. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Indignação está aí com vocês. Por que vocês estão se formando? Por que a gente está aqui se comunicando e falando? Porque estamos indignados, a gente quer melhorar. A gente não somos conformados, não é isso? Então já estamos na linha da esperança. Essa filha linda da esperança, primeira é a indignação. E a outra é a coragem.
coragem para mudar a realidade e acolher o novo que chega. Então, terminando esse encontro, nós vamos estar cheios de coragem para mudar, para melhorar, para qualificar. Então, somos homens e mulheres cheios de fé, de esperança, e vamos semear tudo isso no presente e no futuro. Obrigado pela atenção, obrigado aí pela contribuição também, mesmo distante.